Boa noite, povo abençoado do Peniel, Flórida Mirim, Mongaguá, São Paulo. Nós estamos aqui iniciando mais uma transmissão, mas muito mais do que uma transmissão via internet, pelo Facebook. Nós estamos aqui iniciando o culto ao nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, único Senhor, a quem nós estamos nesta noite declarando que tudo que vamos fazer, tudo que vamos aqui realizar, seja para a exaltação, para a glória do nome dEle e também para fortalecimento e edificação de todo o povo de Deus, aonde essa transmissão chegar, e também através dessa transmissão, todas as pessoas que vierem a participar conosco. Você é bem-vindo, você que já está chegando, para você que vai entrar ainda em contato conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um. Quero orar com você. Pai, nós estamos aqui, bendizemos o teu nome, que o Senhor possa entrar nos lares e trazer a manifestação dessa presença santa, soberana, poderosa do Senhor. Nós agradecemos o Senhor pela oportunidade de podermos cantar louvores ao teu nome, de podermos colocar as nossas orações diante do Senhor e abrir o santo livro para meditarmos na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão conosco. Que o Senhor continue falando, se manifestando poderosamente no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com alegria, com contentamento no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa abrir o seu coração para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele possa entrar e fazer morada, amém? Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Toma, Senhor, o teu lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. O seu amor que me sustenta, o seu amor me faz transbordar Me leva a crer. e me leva a crer e me faz sonhar. Leva em teus braços para ser feliz. Se você quer amor, Ele é o amor. se você quer a paz, Ele tem a paz. se você quer vida, Então viva. então viva. Eu abro meu Coração para ti, Jesus. Eu abro minha vida para ti, Jesus. Eu abro meu coração para ti, Jesus. Eu abro minha vida para ti, Jesus. Oh, Senhor Jesus, O seu amor que me sustenta, o seu amor me faz transbordar e me leva a crer e me faz sonhar. Me leva em teus braços para ser feliz. Você quer amor, Ele é o amor. se você quer a paz, Ele tem a paz. se você quer vida, então viva, então viva. Eu abro meu coração para ti, Jesus. Eu abro minha vida para ti, Jesus. Eu abro meu coração para ti, Jesus. Eu abro minha vida. Pode entrar, pode entrar.
para o teu trono, para que o Senhor possa, Pai, reinar, Senhor, em nós, para que o Senhor possa reinar, Senhor, dentro de nós, Senhor. Eu abro meu coração para ti, Jesus. Declara ao Senhor. Eu abro minha vida para ti, Jesus. Eu abro meu coração para ti, Jesus. Eu abro minha vida para ti, Jesus. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, 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 Jesus. Aleluia, aleluia. Nós confiamos no teu amor leal, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós queremos descansar no Senhor e saber que o Senhor é fiel, que a tua fidelidade é grande para conosco, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Ele continua sendo o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Oh, difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. És o mesmo, Senhor Jesus. Pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo o seu propósito. Se você ama ao Senhor, se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem obedecido ao Senhor nesse tempo, todas as coisas que estão acontecendo, ela vai cooperar para o seu bem, ela vai cooperar para o meu bem, ela vai cooperar para o nosso bem. Amém? Será que aí na sua casa você pode declarar isso a si mesmo? Que tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Aleluia, Senhor Jesus. O seu amor sobre a nossa vida, ele não falha. O Senhor continua o mesmo. A palavra do Senhor diz em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. O que nós precisamos é nos alinhar à sua vontade, é nos alinhar ao seu coração. E isso só pode ser possível quando nós nos colocamos diante do Senhor e falamos: Senhor, transforma-nos, Senhor. Senhor, muda, Senhor. Muda, Senhor, o meu jeito até mesmo de ser, Senhor. Transforma, Senhor, o meu coração. Transforma-me, Senhor. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo para agir dentro de nós. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e do erro. E só o Espírito Santo, ele pode nos aquebrantar. Oh, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Aí na sua casa, coloque o seu coração diante do Senhor. Fala: Senhor Jesus, que a minha vida seja a sua vida, Senhor. Que os meus sonhos sejam os seus sonhos, Senhor. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu quero me entregar, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Jesus. Uma chance igual a essa, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
necessário, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus, 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 seja a sua vida, Jesus. Oh, Jesus, que a nossa vida seja a sua vida, Senhor. Que assim como Paulo nós possamos declarar, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar a minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, que a minha vida seja a sua vida, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Oh, Senhor Jesus, seja a sua vida, Jesus. A vida do Senhor fluindo em nós, Senhor. A vida do Senhor fluindo através de nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Flua das tuas águas, Senhor, em nós. Assim, Senhor, como uma das tuas águas, Senhor, fluiu sobre a vida daquela mulher samaritana, Senhor. Ao se encontrar contigo, Senhor, flua sobre nós. Flua, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Flua dos teus rios, Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. São águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde esse rio passar, por onde o rio passar, ele está passando aí na sua casa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes
fonte de águas vivas. Ele é a nossa fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, e ele flui do coração de Deus, que flui do teu grande amor. São águas que correm do trono, são águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo ele vai, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, as fontes de águas vivas. Nós temos sede, Senhor. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Nós queremos, Senhor. Eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. A nossa fonte inesgotável, Senhor. Tu és o rio, Senhor. És nossa fonte, Senhor. Oh, Jesus. Tu és o rio, Senhor. És nossa fonte, Senhor. Jesus, Tu és o rio. Nós queremos beber as Suas águas, Senhor Jesus. Nós sabemos que nós não seremos mais o mesmo, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia. Que você possa se banhar das águas do Senhor. Que você possa matar a sua sede, a sede da sua alma. Ela só pode ser saciada no Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Maravilha. Podemos celebrar o nosso Deus de uma forma toda especial, através dos cânticos que engrandecem e exaltam o nome do nosso Deus. Para você que chegou depois aí, seja bem-vindo. Nesse momento nós vamos para a palavra do Senhor e eu quero
falar com você hoje sobre a grandeza de Deus versus a insuficiência humana. E por que que eu estou usando esse tema? Para enfatizar que Deus é um Deus grande, que é um Deus único, soberano, poderoso, invencível, eterno. E quando falo da insuficiência humana, eu falo da pequenez, da limitação. Eu falo que o homem, ele não pode todas as coisas, que ele não vai em si mesmo decidir todas as coisas, mas ao mesmo tempo também falando da insuficiência humana, no sentido da exaltação humana, quando o orgulho, a altivez domina a vida do ser humano e ele acha que é alguma coisa, ele pensa que é alguma coisa, ele quer se endeusar, ele quer ter o controle sobre todas as coisas, e mesmo que ele se apresente dessa forma, e por mais investido de autoridade, poder que ele tenha na terra, ele ainda é insuficiente e ele ainda é insignificante. Mas tem um outro lado. Deus se agrada de levantar os fracos para confundir os fortes, os pequenos para confundir os grandes, os que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Deus pega aqueles que não têm nenhuma margem atrativa, de alguma coisa atraente, para desbancar o orgulhoso, o altivo e aquele que pensa que é alguma coisa porque tem uma posição, ou porque tem recursos, ou porque tem privilégios. E eu quero mostrar isso na palavra de Deus, que Deus, na sua grandeza, Ele olha para a insignificância do ser humano e Ele usa essa insignificância para coisas grandiosas que Deus quer fazer. Em toda a história da humanidade, Deus sempre trouxe o homem, ou seja, o ser humano, para participar dos eventos históricos. E aí nós temos aí, pelo menos aí, 5 impérios que fizeram parte dessa história, e conta a história desses impérios, os embates, fala dos principais personagens, mas não tem nenhum ser humano que se superou em si próprio e que está vivo até hoje para contar a história. Só teve um que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não só venceu a guerra no aspecto natural, como ele também venceu a batalha espiritual que foi travada, e não somente isso, ele desbancou toda a oposição, porque a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E o único que está vivo, que pode contar a história, é Jesus. Mas eu quero mostrar na Bíblia uma história que certamente é conhecida, se não de todos, mas da maioria, que fala sobre o enfrentamento de Davi contra o gigante Golias. De um lado você tem um menino insignificante, e eu falo essa expressão porque o texto mostra em 1 Samuel capítulo 16, você pode abrir aí para acompanhar, e você vai ver aí no capítulo 16, que nem o pai se lembrava de Davi. Quando Samuel recebe a ordem de Deus para ir até a casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel, porque Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, Deus leva Samuel até a casa de Jessé, e todos os seus filhos passam diante do profeta. Até o profeta achou que o filho mais alto, mais musculoso, mais belo, fosse aquele que Deus estava escolhendo para ungir como rei. E Deus, de pronto, respondeu ao coração do profeta, dizendo que ele não vê como o homem vê.
O homem só consegue ver a aparência, mas Deus vê o coração. Deus viu o coração de Davi e Deus escolheu Davi, um desconhecido, um tomador de conta de ovelhas. O seu próprio pai não se lembrava dele, não deu tanta importância, no entanto, que nem mencionou Davi, mas diante dos olhos de Deus, o escolhido foi Davi. E aí, a história não para por aí, porque após ser escolhido para ser o novo rei, ungido novo rei de Israel, acontece um fato muito importante, mais importante do que esse que eu mencionei, do fato dele não estar ali entre os que o pai apresentou a Samuel. Um fato que acontece da parte de Deus, na insignificância, na insuficiência, na imaturidade, na meninice de Davi, e que muda toda a trajetória de Davi, o tornando um homem, um rei, alguém respeitado, alguém que foi chamado pelo próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. Ele chega nesse nível porque Deus tem uma ação direta na vida de Davi. Está no verso do capítulo 16 de 1 Samuel. No verso 13, depois de Jessé, então, mandar chamar Davi, verso 12, e o Senhor confirmar que ele era o escolhido, olha só no verso 13, assim, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele, que era uma prática da unção para escolher o rei para a nação. E o Espírito do Senhor, e eu vou repetir, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder, daquele dia em diante. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. O que eu quero dizer é que de um lado você tem alguém insignificante, alguém que é frágil, alguém que não tem maturidade, mas que Deus resolveu escolher para realizar o propósito dele na história do povo de Israel. Do outro lado, você vai encontrar no capítulo 17 do mesmo livro de Samuel, 1 Samuel, você tem um gigante. A Bíblia fala que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, e se você for fazer a medida ali pela medida da época, dá 2,95 metros. Então ele era extremamente alto, o cara tinha um porte de guerreiro, equipado, preparado, bem paramentado com suas armas, com sua armadura, era uma pessoa experiente, e ele sai para desafiar o povo de Israel. Você tem uma ideia? Só a ponta da lança do gigante Golias pesava aproximadamente 7 quilos, só a ponta da lança. E aí você vai encontrar no capítulo 17, quando descreve, falando de Golias, no capítulo 17, a partir do verso 4, e diz assim: então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus, do exército filisteu, para enfrentar as forças de Israel, os exércitos de Israel. Era ele um gigante que tinha 2,95 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança era enorme, parecia com o eixo de um tear, falando da espessura de um eixo de um tear. E a ponta de ferro da sua lança
pesava cerca de 7,2 kg. Adiante dele caminhava o seu escudeiro. Então, no verso 8 diz assim: a certa altura Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do gigante filisteu, tremeram de medo. Eles tremeram de medo e ele ficou desafiando o exército de Israel durante 40 dias. Ele estava fazendo ali uma opressão, amedrontando, porque ele percebeu a fragilidade, a incapacidade de reação deles. Só que o gigante, ele estava colocando muita confiança em si mesmo, primeiro na sua estatura, depois na sua habilidade, sua capacidade de guerra, com as suas armas. Lembra que eu falei a insignificância do homem? Quando ele não consegue enxergar essa insignificância, ele pensa que ele é grande coisa, ainda que ele tenha 2,95 metros de altura. Ninguém nunca na história foi páreo para Deus, ou seja, nunca ninguém afrontou a Deus e permaneceu de pé. Não tem um da história que tenha afrontado a Deus, a sua autoridade, a sua santidade, e que tenha permanecido de pé. Não tem nenhum para contar história. Então o Golias, ele botou muita confiança nele mesmo, e ele achou que ele podia ganhar a batalha, né? Um confronto, trazendo ali o peso psicológico, tratando de encurralar as lideranças do exército, porque se a liderança ficar encurralada, amedrontada, o povo não tem reação. Se os que estão à frente não têm coragem, imagine os que vêm atrás daqueles que estão à frente. Então os que estão à frente precisam ter coragem. Nós precisamos ter coragem nos dias de hoje, muito mais do que em outros dias. São dias difíceis, dias trabalhosos, dias incertos. Ninguém sabe a não ser o nosso Deus. E que bom que nós conhecemos esse Deus que sabe todas as coisas e que sabe o amanhã, porque o amanhã não pertence a homem nenhum, a instituição nenhuma, a poder nenhum nomeado na terra, pertence ao Senhor. E que bom que nós conhecemos a natureza desse Senhor e sabemos que Ele está cuidando do nosso amanhã, porque hoje nós estamos vivendo debaixo da proteção e da segurança e do zelo desse amor leal, inacabável, incansável, eterno do Senhor por nós. Certamente estamos nos enfrentamentos, nós estamos nas batalhas da vida, estamos enfrentando uma batalha. O gigante é grande demais. Alguns estão pensando assim: será o fim? Será que nós vamos conseguir sair dessa? Será que há uma saída, uma resposta? Será que nós vamos vencer? Com o Senhor nós temos certeza absoluta que venceremos. Com o Senhor nós iremos ultrapassar e derrubar esse gigante que nos afronta. Diante do Senhor nós temos todas as possibilidades. Deus é aquele que tem autoridade no céu e na terra para colocar fim instantaneamente em qualquer crise e derrubar qualquer gigante que o afronte. E nós temos então, humanamente falando, visualmente falando, isso faz a diferença. Você olhar para alguém que tem 2,95 metros de altura e só a ponta da lança do indivíduo
pesa 7 metros, 7 quilos e 200 gramas, isso é para trazer temor a qualquer um. Mas não é isso que Deus espera daqueles que o conhecem, porque em nós mesmos, nas nossas habilidades naturais, nós somos limitados e insignificantes, mas em Deus nós podemos fazer proezas. Deus quer usar a nossa vida para realizar milagres. Deus deseja fazer milagres nesses dias de crise. Deus é o mesmo de ontem e hoje e será eternamente. Deus é um Deus de milagres. Deus tem poder para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Bíblia não diz que o poder de Deus opera no vazio. O poder de Deus opera em mim e em você. Nós podemos derrubar o gigante? Podemos. Mas nós precisamos ter a atitude de Davi. Na sua insuficiência, na sua pequenez, na sua imaturidade, ele tinha a certeza de que a afronta não era para ele diretamente, não era para Saul, que era o rei, e nem para os homens que compunham o exército. Davi tinha entendimento que a afronta era ao próprio Deus, porque o exército de Israel, a proteção do exército de Israel estava no próprio Deus, o Deus vivo que dava as vitórias ao exército de Israel. Quando Golias afronta o exército, ele estava afrontando o general deste exército. Existe uma expressão militar que fala general que está general que está em comando. Existe uma outra expressão, mas quer dizer justamente isso, o general que está presente, que está no comando, que está na ativa. Deus não tirou férias, Deus não está em isolamento, Deus não está escondido dentro de casa com medo desse gigante. Deus não está paramentado lá com máscara, porque Ele não precisa de máscaras. Deus não precisa tomar cuidado nenhum com a contaminação desse gigante, porque Ele é Deus e Ele é absoluto. Quando o general passa em revista na sua tropa, ele passa para ver se está todo mundo em ordem. Sabe, irmãos, Deus espera de nós uma conduta que dê a Ele toda exaltação. Sabe quando Deus é exaltado na minha vida? Quando eu demonstro para Ele e atuo de forma que eu digo para Ele: Deus, eu não posso, isso é maior do que a minha capacidade ou a minha força, ou as minhas resistências, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu espero em Ti, o livramento vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, as estratégias para guerrearmos vêm do Senhor, o Senhor é quem vai à frente, o Senhor é quem vai dar o livramento, o Senhor é quem vai derrubar o gigante, porque não foi Davi que derrubou o gigante, foi Deus que derrubou o gigante através de Davi. Davi só foi instrumento de Deus. Quem derrubou o gigante foi o próprio Deus. Irmãos, diante da afronta, nós precisamos ser uma palavra com o mesmo peso e com a mesma intensidade. O que Davi fez quando ele se apresenta e ele ameaça? E o exército de Israel fica amedrontado. Ele fala assim: olha, eu vou guerrear com você, mas eu não vou no meu nome. Porém, quando Davi, ele vai de encontro a esse ambiente que o gigante estava ameaçando ali o povo, o exército de Israel, ele foi até esse local para levar algumas encomendas que o seu pai entregou nas suas mãos, algumas responsabilidades de levar mantimento para os seus irmãos e entregar também um mantimento lá para o guarda, para o chefe da guarda. E ele ouve o comentário que havia um gigante ameaçando o exército de Israel.
Isso um pouco antes dele entrar no campo de batalha. Porém, Davi fica sabendo que havia uma ameaça. Depois ele fica sabendo que o rei iria abençoar, iria presentear quem fosse o guerreiro que vencesse o filisteu, porque ele fez o desafio. Primeiro que casaria com a filha do rei, e depois que tanto ele como toda a sua família estariam isento de pagar impostos. Então Davi logo viu uma oportunidade de colocar em prática o que ele acreditava a respeito de Deus. Não tem nada que possa deter a ação e o avanço de Deus. Não há ameaças, não existem ameaças que podem deter Deus. Deus não tem medo de nada. Não tem sistema, por mais maligno que seja, por mais bem arquitetado que seja, que possa deter o nosso Deus. E Davi sabia disso. Quando ele vai ter uma prosa com o rei, ele então, o rei fala assim: você é moço, você não tem experiência, e você não sabe guerrear, porque você não está aí nem alistado no exército. E ele fala assim: olha, quando eu tive problemas lá tomando conta das ovelhas, com os leões e com os ursos, Deus me deu a vitória e me deu o livramento. Eu fui lá e combati, eu fui lá e guerreei contra eles e venci. E ele tinha certeza que quem deu para ele o livramento não foi ele sozinho na sua insignificância, mas foi Deus. Se Deus o protegeu dos leões e dos ursos, ele certamente o protegeria para guerrear contra Golias. Não bastando isso na visão humana, e é isso que nós temos que lutar contra. O rei disse assim: olha, mas você não pode entrar no campo de batalha sem a armadura, então usa a minha. Irmãos, não tem armadura de outro para você, você tem que ter a sua própria armadura. E quando se fala da armadura espiritual em Efésios capítulo 6, cada um precisa se revestir do Senhor e da força do seu poder. Cada crente precisa das partes da armadura. Todos precisam estar revestidos com esta armadura que o Senhor nos dá para o dia mau. Isso espiritualmente falando. Aqui tecnicamente falando, a armadura, ela era maior do que Davi. Davi não tinha habilidade nenhuma, ele perdia todas as suas habilidades. As habilidades de Davi eram com o estilingue, né? Que a gente chama de atiradeira. Essa era a habilidade de Davi. E Deus iria usar Davi nas suas habilidades, ainda que na sua insignificância e na sua pequenez e na sua fraqueza. Porque a coisa vai ficar, e o assunto vai correr, e as pessoas vão enaltecer o feito, quando Deus pega alguma coisa que não é, e faz com que essa coisa se torne grande diante do grande. Ou seja, Deus se torna maior do que o gigante que se apresenta. E a nossa confiança tem que estar nele. Quando Davi então tem a oportunidade, ele fala: não, o que eu preciso, eu já tenho. Porque na verdade não foi a pedra e a velocidade da pedra, antes que a gente possa fazer uma matemática, uma fórmula matemática, da velocidade da pedra, do tamanho da pedra, do espaço que a pedra encontrou diante de toda a indumentária do gigante. Foi Deus que derrubou o gigante. Porém, ele derrubou o gigante mediante a palavra de fé, a palavra que demonstrou a atitude de confiança de Davi em Deus. Irmãos, quando a gente entra para uma situação difícil, e a gente sabe quem a gente tem ao nosso favor, nós entramos com confiança. Se nós temos aquele que é todo poderoso e que é invencível, nós precisamos crer que diante da dificuldade, nós temos quem pode nos livrar. Quem pode nos livrar? O Senhor. Quem pode livrar você
a sua família? O Senhor. Quem pode te sustentar no momento difícil? O Senhor. Para quem você vai recorrer diante das ameaças? Não é fugir, é diante do Senhor. E o que você vai fazer? Você vai abrir a tua boca e vai dizer: você não está afrontando ao homem, você está afrontando ao Deus vivo, e eu sou propriedade particular, peculiar, especial de Deus. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Mexeu comigo, mexeu com aquele que tem todas as vitórias. Deus não conhece, não tem no currículo dele derrota. Então, quando nós olhamos, Davi então ele rebate as palavras desse gigante, não permitindo que essa palavra chegasse ao seu coração e causasse medo e o acovardasse diante da afronta desse gigante. Diz então no verso 40 do capítulo 17 que ele pegou o cajado após então ter experimentado a armadura de Saul, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. E então, no verso 42, o gigante continuava usando dessa ferramenta de intimidação. A palavra intimidação. O inimigo quer te intimidar, quer te amedrontar, quer te colocar numa situação como se não houvesse saída. Então, no verso 42, Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. No 43 diz assim: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi, em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves dos céus, animais selvagens, berrava Golias. Qual foi a resposta de Davi? Que deve ser a nossa atitude diante daquilo que nós estamos enfrentando. Davi replicou, ele replicou imediatamente: você vem a mim com uma espada, uma lança, um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter vitória, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará vocês nas minhas mãos. Ele falou algumas coisas importantes. Primeiro, que você vinha a mim com escudo, com espada, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele diz assim: e hoje não só você vai morrer, mas todos os soldados do seu exército também vão cair. E ele diz assim: e também para que os que estão aqui sejam testemunhas que não foi a força do braço do homem e nem a espada de ninguém que livrou o exército de Israel. Hoje o Senhor me dará a vitória. Como que nós vamos replicar tantas informações que nós estamos recebendo e que tem trazido sofrimento, pânico, tem causado questionamentos, interrogações, incertezas, medo, depressão, opressão, quanta coisa! Como que nós vamos vencer isso? Nós precisamos declarar que o Senhor dos Exércitos vai nos dar a vitória hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos dará a vitória, o dia que se chama hoje. Hoje o Senhor nos dará a vitória, e vocês
todos saberão que há Deus em Israel, que há Deus em Mongaguá, que há Deus no Brasil, que há Deus nas nações, que há um povo que se volta, que se dobra, que se humilha, que busca, que ora, que acredita, que profetiza, mesmo diante de toda calamidade, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante de todas as aflições, mesmo diante de todas as incertezas e interrogações que estão na mente e no coração das pessoas. Eu quero declarar vida, quero declarar libertação, quero declarar encorajamento, quero declarar que você abra a sua boca e que você venha replicar uma palavra de vitória nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Existe alguma alternativa diferente dessa, de que Deus possa ser derrotado? Não. Pastor, mas as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão enfrentando a doença, alguns já morreram. Quando eu digo alguns, é força de expressão, existe uma quantidade de pessoas que já morreram, mas nós temos que crer que Deus continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que Ele sempre fez. Ele continua sendo Deus. E Ele sabe como usar essa ferramenta, nesses dias, para alcançar o coração das pessoas. Quem sabe você hoje está nos assistindo, quem sabe você hoje está nos acompanhando, por causa dessa situação. E Deus está te dando a oportunidade de você ouvir a respeito do Deus único e verdadeiro, que te ama, que se preocupa e que se interessa por você, e que tem uma saída para você. E eu quero dizer que nós estamos protegidos e guardados pelo nosso Deus. Não estamos isentos no nosso corpo, que é limitado, que é frágil, que é corruptível, livres da doença, mas nós estamos protegidos. Nós estamos guardados, nós estamos sendo sustentados pelo Senhor. Em qualquer circunstância que nós enfrentemos, o Senhor estará conosco. E é muito bom poder saber que a presença de Deus está em nós. A vida de Davi, ela foi totalmente transformada e modificada quando o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você já entregou a sua vida para Jesus, confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você está caminhando fielmente na presença dEle, você tem a presença do Espírito Santo que habita em você, para te encorajar, para te sustentar nesses dias, para te fazer entender que o alvo maior está acima e não abaixo, que nós devemos pensar nas coisas do alto, porque lá é o nosso destino final. Mas enquanto estamos aqui, a boa mão do Senhor tem nos sustentado. E eu quero orar com você. A grandeza de Deus versus a insignificância do homem. O homem e o sistema desse mundo não pode deter os propósitos eternos do Senhor. E os propósitos eternos do Senhor estão intimamente ligados em alcançar todos os corações de todos os seres humanos em qualquer parte do globo terrestre. Esse é o alvo de Deus, e Deus está trabalhando incansavelmente nesses dias, para que isso aconteça, e nós queremos que você seja tocado com isso, e que você que já está na presença, você se mantenha na presença e ajude outros a se manterem na presença. E se você está aí pensando em sair da presença, volte o quanto antes, porque as ameaças existem. Os gigantes também existem, e eles estão aí para te afrontar, e te amedrontar, e te encurralar. A tua saída está no Senhor, se mantenha com Ele, em nome de Jesus. Pai querido, diante de todas as ameaças, diante de todos os noticiários tão dolorosos, de notícias tão desesperadoras, nós queremos inclinar o nosso coração, trazendo o nosso entendimento, trazendo as nossas habilidades naturais, trazendo os nossos sentimentos, anseios, desejos, pensamentos, dúvidas, incertezas, trazendo diante do Senhor, para que o Teu Espírito Santo traga luz, aonde precisa clareza, e que o Senhor nos fortaleça no Senhor, que o Senhor continue se manifestando, e o Senhor use a nossa vida para a glória do Teu nome,
para os propósitos eternos que o Senhor tem nesses dias, e que a tua palavra, ela corra os 4 cantos da terra, e alcance o maior número de vidas. Nós oramos pela cura, sabemos que o Senhor pode levantar agora do leito de enfermidade, aqueles que estão condenados à morte pela ciência e pela medicina. Nós profetizamos vida, e o sopro de vida, e o espírito de vida, passe por esses corredores, passe por essas UTIs, entre os hospitais, chegue aos lugares aonde as pessoas estão ali acamadas e adoentadas, visite os lares, visite as famílias, e o Senhor traga vida. Nós continuamos profetizando vida, profetizando saúde, profetizando a vitória sobre a vida desses que estão passando por esse momento difícil. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre os governos, porque por si próprios, ó Deus, e com qualquer quantidade de dinheiro que eles tenham, eles não conseguirão sozinhos. Ó Deus, que a tua misericórdia, ela alcance a vida desses que estão empoderados, e que eles entendam que eles estão aonde estão, porque o Senhor permitiu que eles estivessem. Trata no coração deles, abre os olhos do entendimento deles, traz temor ao coração de todos que estão investidos de autoridade, que eles reconheçam o Senhor, e que o Senhor é a saída, é o escape, é a solução, é a resposta, é a cura para toda a humanidade. Sustenta a tua igreja na face da terra, visita o teu povo, dá graça ao teu povo, visita os teus ministros, teus sacerdotes, aqueles que estão, ó Deus, liderando o seu rebanho, que estão conduzindo o seu rebanho, guarda as suas vidas, suas famílias, visita toda a liderança, sustenta aqueles que estão atuando na liderança, ó Deus, ainda que respeitando a distância, nós continuemos fervorosos de espírito, nós continuemos sedentos pela tua presença, não nos falte a gratidão, o louvor, a adoração, a nossa súplica, o nosso clamor, as ações que nós podemos ter nesses dias, e que vai amenizar o sofrimento e a dor de tantos, em nome de Jesus, que o nosso testemunho seja fiel, e como igreja, nós possamos avançar, porque as portas do inferno não poderão prevalecer em momento algum, em época alguma, contra a igreja do Senhor. Que como igreja nós possamos avançar, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para você que deseja entregar a sua vida a Jesus, você basta dizer aonde você estiver, com as suas próprias palavras: Senhor Jesus, entra no meu coração, sê Senhor da minha vida, e que a minha vida passada, ela não se manifeste mais hoje, porque hoje eu quero viver para o Senhor. Onde você estiver, e se você tem nos acompanhado, e você tem feito essa oração, entregando a sua vida a Jesus, escreva na nossa página no Facebook, IBP Flórida Mirim, você vai encontrar lá a Igreja Peniel Flórida Mirim, que é IBP, e você vai poder então dizer se você fez essa decisão, e nós queremos apoiá-lo, queremos ajudá-lo, e quem sabe no momento em que estivermos aqui presencialmente, você possa estar conosco, para nós nos conhecermos pessoalmente. Se você deseja e você quer isso, nós queremos ser participantes da sua vida e da sua decisão, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade também que nós estamos juntos, dizer a você que em todo culto ao nosso Deus, nós temos o louvor, a adoração, palavra, orações, mas nós temos também as nossas contribuições. E eu tenho feito isso aqui juntamente com a pastora Débora, nós temos feito isso, ainda que de maneira simbólica, porque nós não temos a igreja presencialmente, nós estamos declarando que aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, como bons mordomos,
nós queremos administrar de acordo com a matemática de Deus. A matemática de Deus não é guardando e acumulando, retendo, que você vai ter mais. A matemática de Deus diz assim, que se você é fiel para entregar os 10% que é o seu dízimo ao Senhor, o Senhor vai cuidar de você, e você vai poder fazer prova de Deus em qualquer circunstância, se você é fiel. Ele quem cuida de você. O dízimo é aquilo que você já recebeu. Oferta é aquilo que você propõe no seu coração, e a Bíblia fala que você deve fazer com alegria, porque Deus ama aquele que dá, que contribui com alegria. Você tem aí as contas que você pode fazer os depósitos. Nós já temos colocado isso nos grupos de WhatsApp. Se você deseja fazer a transferência ao depósito, ou se você deseja entregar isso pessoalmente, você então entra em contato conosco e você vai receber as orientações para isso também. Saiba você, a crise, ela não é desculpa para você ser infiel a Deus e para você se desviar dos propósitos eternos do Senhor. Se mantenha na presença de Deus, creia nisso, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e Ele vai te sustentar. Creia nisso, Deus continua sendo o mesmo, nada alterou na essência da pessoa do nosso Deus, amém? Que o Senhor possa continuar abençoando você que tem sido fiel, você que tem sido presente nesse momento, contribuindo, fazendo aquilo que você tem aprendido pela palavra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Nós vamos para os finalmente, e eu quero lembrar você que domingo agora nós teremos então o nosso culto online às 19 horas. Lembrando você também que você que tem 1 quilo para contribuir, para ajudar aquele que não tem nenhum. Se você deseja fazer a sua contribuição, você pode entrar em contato com a Gil, e você vai poder então apoiar e ajudar esse projeto, de que as pessoas possam ser ajudadas no seu momento de dificuldade, ok? E continuamos com o desafio da leitura bíblica, estamos no livro de Salmos, vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 31, um capítulo por dia de Salmos, até o final desse mês. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus hoje, para todo sempre, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.